Tá aí. Thiagão, que maravilhoso. Assistam o vídeo do Thiago Braga inteiro. O cara é bom demais. Ele é engraçado, ele é dinâmico, a edição dele é muito bem feita. E assim, velho, fica feio demais pra fã do Jones, né? Querer. Já não basta o Gaio Fato ter tomado aquela humilhada e arregou. Simplesmente subiu, fingiu que a briga não aconteceu. Agora o Jones eu quero ver, velho. O Jones é mais orgulhoso, né? Thiago Braga dá mais uma humilhada em comunistas, dessa vez foi o Jones Manuel, né? Comunismo, ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Veja, foi a gente que derrotou o nazismo, né? Comunismo, ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Veja, foi a gente que derrotou o nazismo, né? A gente derrotou os nazistas? Ele se incluiu lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial? Foi a gente que derrotou o Não, assim, é foda, Thiago. É foda, Thiago. Não sei se você sabe, o Jones Manuel tem um tweet dele, tipo, nós, o povo soviético. Ele começa os dias... Sabe, camarada, ele realmente acha que ele tá na revolução. Tá ligado? Esses caras se levam muito a sério. É risível, é risível, é risível. que derrotou o nazismo, né? É isso mesmo? Gente, então é real. É verdadeiro mesmo. O camarada é realmente nós, o povo soviético. Ai, é muito bom, cara. Aí vem a vinheta dele, cara. Muito bom. O Thiago Braga, ó. Um beijo pra você, cara. Você é muito foda. Lembrando que, ó, eu ganhei os livros do Thiago Braga. Obrigado. Veja o meu também, Javier com J. Ele não é um livro pretensioso, não tem nada a ver com história, com nada. Você vai ficar mais sábio lendo meu livro? Não, você não vai. É uma anedota, é uma historinha, é um conto para você refletir sobre a vida, não é mesmo? Então, Javier com J, segunda edição, Extended, história estendida, link aqui para você ver. Vamos lá? Vamos pro segundo trecho. Já deu like no vídeo? Você já se inscreveu no canal? Já me seguiu no Insta, Turma Edoval? Faz essa, potinho, vai. Vamos lá. Realista do que esse? A cada 10 exploradores portugueses naquelas caravelas malditas, 15 eram Manuel. Realmente, como um cara pode ter a mente saudável com essa pressão psicológica perseguindo ele pra onde ele vai? Deixa eu te dar uma dica aqui, camarada. Já pensou em mudar para um nome mais soviético? O que você acha de Jonelinsky Manilov? Aí a Revolução Brasileira vem forte, camarada. Aí eu passei a entender um pouquinho do porquê esse cara tem tanto ódio no coração. Aí vocês ainda dizem que eu que sou sarcástico? Mas até agora eu provei que empatia faz parte da minha alma. Mas então, esse cara aqui já fez mais de 15 vídeos sobre mim no canal dele, do YouTube. Fora os do Instagram, posts no X. O cara vai pra podcast e fica falando de mim. O que é isso, meus amigos? O que será que o homem ou a mulher dele, ou sei lá do que diabos que esse cara gosta, deve achar dessa obsessão toda comigo? Lenin, com 27 anos, já tinha sido preso e exilado pela Revolução. Você tem quase 40 anos e ganha vida fazendo react do conteúdo dos outros, pedindo pix na internet, indo bater papo em podcast, e ainda foi demais, sendo sócio de banqueiro, né? Tem que lembrar que o Eduardo Moreira e eles aqui ó, adoram, né, um capitalismo, né, que aí a revolução pode esperar, camarada. Gado do Partido Comunista Brasileiro, porque ao invés de fazer a revolução, ficava só escrevendo tweet. Os camaradas perceberam isso e botaram o revolucionário de apartamento pra correr, meus amigos. Agora eu aprendi uma coisa realmente construtiva com ele. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Maxwell, põe na tela aí o QR Code pra galera mandar um Pix carinhoso pro Braguinha. Na tela, Maxwell. Mas aí, novamente, minha empatia falou mais alto e eu fui tentar entender o motivo da raiva desses comunistas comigo. Uma palavra: inveja. Os caras ficam me secando porque eu tenho 2 canais com bastante engajamento e relevância aqui no YouTube, mas meu mérito tem nome: dedicação e trabalho duro. Eu faço isso aqui tudo sozinho, dos 2 canais, coisa que comunista parasita não sabe nem o que é. Por isso que o canal dele é um fracasso de público. E isso tá nos números dele, por isso que ele tem que ficar farmando em cima de quem faz um trabalho sério e tem reconhecimento por isso aqui nessa plataforma. Pois é, cara. Porcaria de canal que ele tem. O Nós, o Povo Soviético, já tá há quase 7 anos no YouTube, meus amigos. Errei, 9 anos. Quase 4 mil vídeos. E se você dividir a quantidade de visualizações dele pelo número total de vídeos, o cara tem em média 17 mil visualizações por vídeo. Vamos lá, vamos próximo. Então, camarada, é pontifícia. Sabe esse sinal aqui? Se chama acento agudo, pra você ler as palavras direito. Agora o negócio vai ficar complicado pra mim. Eita, rapaz. Aí, ó, você zoou a pronúncia dele, vai falar que é xenofobia, né? Uma das primeiras coisas que aparece, olha o que é. É um artigo científico no portal de periódicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Revisionismo e Negacionismo Histórico. Pessoal, ok. YouTube na divulgação de história de Thiago Braga. Deixa eu falar uma coisa, cara. Eu não sei o que você está chamando de artigo científico, mas artigo científico meio que pode ser qualquer coisa, né? Você pode fazer um baita artigo científico que vai virar referência para um monte de coisas, ou você pode fazer um artigo científico fazendo qualquer relação, qualquer. Tipo assim, o mouse preto te deixa mais careca. E é só uma porcaria. Vamos ver o artigo científico, né?
em tempos de internet. É um artigo que estuda como a internet vem sendo usada para promover revisionismo e negacionismo sobre a história. E tá lá estudado, avaliado os canais do Tiago Braga, né? O Império ZAD e o Brasão de Armas. Ele acabou de recomendar um artigo científico me chamando de revisionista e negacionista. Por essa eu não esperava. E agora, como eu posso refutar um artigo científico? Repare o especialista que escreveu esse artigo científico. Um aluno graduando de História. Vamos ter um vídeo só pra isso. Aguardem. Aí depois desse combo inicial fracassado do comunista, que a gente acabou de desmontar, ele vai passar as próximas 1 hora do vídeo falando de Hannah Arendt, uma das mais influentes filósofas do século XX, diga-se de passagem. E aí, tentando refutar a autora, ele vai usar um autor militante comunista, chamado Domenico Losurdo. E aí eu te pergunto, o que poderia dar errado? Só tem um pequeno problema aqui. Eu não cito Hannah Arendt nenhuma única vez no meu livro. Ela é uma autora muito respeitada, mas a obra mais conhecida dela foi escrita em 1951. E no meu livro eu deixo claro, com exceção das fontes primárias, todas as outras referências bibliográficas que eu cito foram publicadas a partir de metade dos anos 80, com a famosa revelação arquivística, porque milhões de documentos secretos foram liberados, principalmente com a queda daquela desgraça da União Soviética, e aí uma enxurrada de novos estudos mudaram muitas das perspectivas e conclusões erradas de quando os arquivos ainda estavam fechados. Por isso eu escolhi essa metodologia de usar apenas estudos mais recentes sobre o assunto. O cara estava tão focado em refutar o meu trabalho que passou 1 hora falando de autores que eu nem cito no meu livro. É assim que ele ia refutar o meu livro usando as minhas próprias fontes? Mas vamos começar aqui com a historicização do tema. Para isso, a gente vai usar o artigo do Domenico Losurdo para uma crítica à categoria totalitarismo, que foi publicado pela revista Crítica Marxista. Ele vai de 19 minutos até 1h16, falando de qualquer outro tema, menos do meu livro. Mas, para o nosso desespero, finalmente, ele vai começar a expor as falsificações do meu livro aqui. Senhoras e senhores, se preparem, porque vai ser chocante. A gente vai voltar agora para o livro do Tiago Braga. Mas antes da gente entrar diretamente na falsificação de Tiago Braga, eu só quero voltar num ponto com vocês. Veja, no vídeo da semana passada, né, Tiago Braga, o falsificador que fugiu do debate, eu debato bastante como o Tiago Braga, ele oculta, omite para você a força que tinha o nazismo nas democracias liberal-burguesas ocidentais. Quando os nazistas invadem a Polônia, a Inglaterra e a França, que tinham um pacto de defesa mútua, né, com a Polônia, simplesmente lavaram as mãos, né, simularam uma guerra, mas na prática deixaram a Polônia ser devorada. Presta atenção que agora vai ser divertido. Só que eu fiz isso citando fundamentalmente o livro do professor Paulo Vicentini, né, livro fantástico, inclusive, mais uma vez, recomendo para vocês, botem na tela de novo, Maxwell, por favor. Só que eu cometi um vacilo, né, como são tantas citações e tal, eu já fiz um fichamento, tal, do livro, né, entre aspas, do Tiago Braga. E aí eu acabei me baseando fundamentalmente no Vicentini, quando eu deveria ter mostrado a partir do próprio livro que o Tiago Braga cita, né, do Anthony Beevor, A Segunda Guerra Mundial. Coloca o livro aí na tela, Maxwell. Admitiu que vacilou, né, camarada? Porque tava com medo de levar uma resposta brutal no meio dessa cara, né? O cara é tão corretor metodológico dos outros que ele corrigiu o trabalho dos outros citando outro autor que eu não cito no meu livro. Vai vendo a qualidade de pesquisa, nós, o povo soviético. Maxwell, mostra mais uma vez, por favor, na bibliografia do terceiro capítulo do livro do Tiago Braga, a citação do Beevor e o quanto ele é citado neste capítulo, né? O livro do Beevor é um... Eu tava escutando esse vídeo a primeira vez, eu não reconheci que autor é esse que eu tô citando, Beevor. Do Beevor. Aí depois que eu fui ver a capa do livro, eu entendi que é o professor Anthony Beevor. Do Beevor. Com o inglês desse dá pra destruir o imperialismo estadunidense, hein, camarada? O livro do Beevor é um dos que o Tiago Braga mais usa, né? Eu arrisco dizer, não vou parar agora para contar o número de citações, mas eu arrisco dizer que é o Beevor e o Oleg Kunitz. Quem? Oleg Kunitz. Pera aí que eu não tô reconhecendo mais nenhum autor que eu cito no meu livro, meu Deus do céu. Eu nem conheço, eu nem sei nem quem que é, Oleg Kunitz. Mas assim, cara, que pronúncia, cara. Esse comuna tá me deixando confuso. Quem diabos é Oleg Kunitz? Deixa eu ir no meu livro aqui. Oleg Kunitz. Nenhum resultado encontrado. Será que é uma combinação nazi-soviética? Tá, deve ser um nome composto então. Oleg Kunitz. Nenhum resultado encontrado. Peraí, Oleg? Eu citei um Oleg no meu livro muitas vezes. Ah, será que ele tá querendo dizer Oleg Klevniuk? Deve ser, porque realmente Kunitz Klevniuk é prática. Caramba! Cara, eu nem conheço. Como é que é? Klevniuk. Mas, João, deixa eu te falar uma coisa, cara. Não tem problema você errar a pronúncia de alguém. O problema é quando você se diz pesquisador, se diz intelectual, se propõe a refutar um autor que o cara citou e você pronuncia várias vezes o cara que você diz pesquisar errado, num vídeo gravado, cara. Não é nem uma live que você acabou falando errado. Não. Você gravou o vídeo, falou várias vezes e beleza. E você se propôs a falar do cara. Nossa, cara. Niuk é praticamente o mesmo nome. Como que eu não pensei nisso antes? Mas finalmente, depois de 1h26 de vídeo, ele chega no meu livro.
Ai, cara, você é foda, Thiago Braga, sério, muito bom. 32 e 35. Aliás, um agradecimento especial pro MMBL, tá? Que mandou as minutagens aqui, ó. Obrigado, MMBL, tamo junto. Muito bem. Ele acabou de citar o trecho do meu livro dizendo que está na página 162. Não sei se ele usou o e-book, mas aqui no livro físico o trecho que ele acabou de citar está na página 134. Vamos na referência que eu cito aqui na página 134 pra gente checar se eu realmente falsifiquei alguma coisa aqui. As democracias tinham que fazer alguma coisa para intimidar Hitler. Eles sabiam que a próxima vítima seria a Polônia. Por isso, a Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Neste acordo, a Inglaterra e a França garantiriam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Ok, então essa afirmação que ele acabou de citar, eu estou dizendo que está na página 20 da Segunda Guerra Mundial do professor Anthony Beevor. Vamos checar. Segunda Guerra Mundial, do professor Anthony Beevor, uma excelente obra de referência sobre a Segunda Guerra Mundial. A minha argumentação bateu certinha com a do professor Anthony Beevor aqui. Eu cito para você, pra gente comparar com o meu livro. A indignação britânica forçou Chamberlain a oferecer garantias à Polônia como uma advertência a Hitler contra as outras invasões. Então já pegamos o comunista na mentira aqui. Tá tudo de acordo com a referência citada. Não tem nenhuma falsificação aqui. Como vocês viram, eu só disse o que o professor Beevor disse. Uma garantia dada pelos britânicos à Polônia. Não botei? E nem tirei nada do que o professor disse. Só que aí logo em seguida ele inventa um outro problema, que eu passo o capítulo inteiro sem informar você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida. E aí para isso ele cita a página 55 do professor Beevor. Olha aí o trecho ele dizendo. O Thiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Mas aí, vamos ver qual era, a partir de uma das fontes bibliográficas mais citadas pelo Thiago Braga, qual foi, melhor dizendo, a postura da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida. E vamos diretamente para o livro do Anthony Beevor. Na página 55, o Maxwell está colocando aí na tela, é dito o seguinte: quando ficou evidente que bombardeios inimigos pesados não arrasariam Londres e Paris, a vida voltou quase à normalidade. A guerra tinha uma qualidade estranha, sonambólica. Sonambúlica. Escreveu um comentarista da vida cotidiana em Londres. Caraca, velho. Ô, Johnny, você não vai falar que isso é xenofobia? Não, é só burrice mesmo, cara. Você não sabe ler o bagulho e pronunciar certo, cara. De novo, você se propõe a ser um pesquisador. Você se propõe a ser um intelectual. Entendeu? Em Londres. Durante o blackout, além do risco de bater em um poste ao caminhar, o maior perigo era ser atropelado por um automóvel. Em Londres, mais de 2.000 pedestres foram mortos nos últimos 4 meses de 1939. A escuridão total encorajou alguns casais jovens a fazer sexo de pé nas portas das lojas, esporte que logo se tornou assunto de piadas nos teatros de variedade. Aos poucos, os cinemas e teatros reabriram. Em Londres, os pubs viviam cheios. Em Paris, os cafés e restaurantes lotavam quando Maurice Chevalier cantava o sucesso do momento. Paris seria toujours Paris. Soviético tentando falar francês dá nisso. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. Isso aqui é a Inglaterra e a França em guerra, viu? Com a Alemanha nazista, para defender a Polônia. Mas calma aí. O que diabos a garantia de proteção dada por Chamberlain à Polônia tem a ver com os britânicos estarem tomando chá da tarde, meu Deus do céu? Daqui a pouco o comunista vai mostrar uma foto de ucranianos num bar tomando cerveja para provar que não tem guerra na Ucrânia. Cara, ó, baita analogia, Thiago. É verdade, esses caras, eles leem a realidade pela perspectiva da ideologia. É muito impressionante, cara, e até em coisas mais, assim, mais básicas, né? As coisas são muito distorcidas para caber no potinho da ideologia deles. Ora, como pode? Um país em guerra, se tem pessoas num bar. Se isso não faz sentido nenhum na cabeça de uma pessoa normal... Não, e assim, eu literalmente tomei um café numa cafeteria dentro da Ucrânia em guerra. Eu fui lá, pedi um café, tomei um café dentro da cafeteria, e isso está filmado. Na cabeça de comunista faz. Então nem questiona. Mas nesse trecho aí do meu livro, eu escrevi que os britânicos partiram para a Polônia assim que a Alemanha invadiu? Olha o que eu disse, no mesmo trecho que ele citou. A Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Nesse acordo, a Inglaterra e França garantiam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Essa frase aqui é uma constatação histórica objetiva, citada pelo professor Beevor. Como eu mostrei para vocês, os britânicos fizeram um acordo de proteção com os poloneses para dissuadir a invasão de Hitler. Independente do mérito aqui, o que está sendo discutido é se o Thiago Braga falsificou ou não. E ele está provando que não. Ele está provando, não. Você pode até ter uma opinião contrária. Não, eu acho que não foi assim, eu tenho outra fonte que diz outra coisa, mas o mérito da questão é, o Thiago Braga então falsificou o que o cara falou? Não.
Ele escondeu alguma coisa? Não, tá tudo certo aqui, ó. Hitler invadiu, eles declararam guerra à Alemanha só 2 dias depois. Ponto final. Isso significa que os ingleses já começaram a trocar tiros com os alemães na Polônia no mesmo dia da invasão, como eles tinham prometido? Só não conseguiu mostrar onde eu disse isso, né, Comuna? Aliás, por causa da invasão da Polônia, o inglês médio tinha que parar de tomar o chazinho da tarde deles? Eu achei que o vídeo mais fácil de eu refutar da minha vida inteira tinha sido esse aqui. Mas esse aqui já ganhou. O comunista não podia começar pior. Ele mostrou um trecho meu, que é um consenso acadêmico universal. Os ingleses deram garantias de proteção à Polônia e declararam guerra aos nazistas. Mas até isso o comunista consegue distorcer. Olha como Braga é um falsificador. Ele acaba de dizer que os ingleses já estavam lutando na Polônia contra os nazistas no primeiro dia da guerra. Não sei vocês, mas eu tenho a maior dificuldade para lidar com esse probleminha. Agora, vamos confirmar a desonestidade do Comuna. Essa citação do meu livro que ele mostrou, eu tirei da introdução do professor Anthony Beevor. Mas o comunista, ele foi para outro capítulo para tentar misturar os argumentos do professor e bagunçar tudo que eu disse. Mas nada que ele tente manipular vai mudar uma verdade muito simples. Eu disse naquele trecho, houve uma declaração de guerra formal dos britânicos e franceses só 2 dias depois da invasão da Polônia. E foi isso que eu disse no mesmo trecho que ele citou. Por isso ele tem que ficar pegando trechos soltos pra tentar bagunçar a mente de quem tá vendo essa porcaria aqui. Mas eu prometi pra vocês que eu não ia deixar sobrar nada. Então vamos derrubar essa canalice aqui também. Tá explicado. É foda, cara. É foda. Eu sei que dói aí dentro, mas fatos não ligam pros seus sentimentos. Aliás, eu lembrei de uma coisa chocante aqui que ele disse. Vou até repetir pra vocês. O Tiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Eu tô criando a impressão de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberais e não a União Soviética, né? Puxa vida, que injustiça da minha parte. Infelizmente, eu não queria chegar a esse ponto não, mas você me obrigou, companheiro. Preciso te revelar uma coisa chocante, chocante, chocante. que eu acho que depois dessa, você vai sair do PCBR e vai pro MBL. Então é melhor sentar e respirar fundo. Abraça seu ursinho de pelúcia de Stalin e deixa eu te contar uma coisa. Quando a guerra estourou, logo no mês seguinte, você sabe quem estava fazendo um discurso elogiando o fortalecimento das relações de amizade com a Alemanha, dizendo que eles estavam em uma colaboração prática com os nazistas, dando apoio político aos alemães e dizendo que a Alemanha estava se empenhando pela paz? Você sabe quem disse essas palavras? Beevor. Eu sei que dentro de você, esse tipo de declaração fascista só poderia ser dita por Churchill, Roosevelt, Chamberlain, até Mussolini. Sim, esse seria um discurso feito pelo fascista Mussolini, ou até aquele soldado bêbado francês. Mas não, quem disse essas palavras foi o comissário, grande amigo de Stalin e assinante dos pactos de amizade nazi-soviéticos. Vyacheslav Molotov. Tá, vou te dar uns segundos pra você morder a fronha do travesseiro. Muito boa, muito boa. Não foi o Stalin, né? Como eu falei. Foi o comissário Molotov. E esse o nome, hein? Mas sem mais, camarada. Engole o choro. Sabe quem, nesse mesmo discurso, estava criticando os ingleses por estarem empenhados em travar guerra contra a Alemanha? O comissário, amigo de Stalin, Vyacheslav Molotov. E sabe quem, nesse mesmo discurso, disse que os ingleses e franceses eram criminosos, isso mesmo, criminosos, por quererem destruir o hitlerismo? Não foi Mussolini, não foi Churchill, não foi aquele soldado bêbado, foi o comissário, amigo de Stalin, Molotov. E sabe onde esse ministro amigo de Stalin fez esse discurso na presença de Stalin? Não foi num discurso de fachada em Berlim, na frente dos nazistas, para fazer uma média. Não. Foi uma reunião do Soviete Supremo, a mais alta cúpula do Partido Comunista Soviético na Rússia. E sabe quando essa reunião foi feita? Menos de 2 meses apenas, do início da guerra. Cara, assim, o Tiago Braga, ele tem um molho, cara. Ele tem um molho. Assim, ele tem um molho. Porque assim, o jeito que você falou, que você... Assim, é isso, assim, o cara... Como é que... Muito bom isso. Muito bom, né? Ele não solta... Ele degustou a informação. Ele humilhou o Jones Manuel. Em 31 de outubro de 1939. Quer mesmo continuar assistindo esse vídeo, camarada? É melhor dar dislike logo, fecha o navegador, vira liberal de uma vez. Porque ser comunista com essa história soviética é complicado. Mas eu falo e eu provo. Eu cito a transcrição desse discurso no meu livro, Mitologia Soviética, aqui na página 155. Ó. E aí eu coloco a referência do professor Dmitry Volkogonov, que é um dos maiores biógrafos de Stalin, ex-general soviético, historiador russo, responsável pela liberação de milhões de documentos secretos que até hoje infernizam a vida dos comunistas de apartamento. E aí Molotov diz o seguinte, nesse discurso, ó.
A Alemanha está na posição de um Estado que se esforça pelo fim rápido da guerra e pela paz. Enquanto a Inglaterra e França, que ontem clamavam contra a agressão, são agora pela continuação do conflito armado e contra a paz. Círculos governantes na Inglaterra e na França tentaram recentemente se apresentar como lutadores pelos direitos democráticos dos povos contra o hitlerismo, com o governo inglês declarando que seu objetivo na guerra era nem mais nem menos a aniquilação do hitlerismo. Não faz o menor sentido, como é também criminoso travar tal guerra para aniquilar o hitlerismo, sob o falso estandarte da luta pela democracia. Nossas relações com a Alemanha melhoraram fundamentalmente. Isto aconteceu pelo fortalecimento das nossas relações de amizade, nossa colaboração prática e por meio do nosso apoio político à Alemanha no esforço que faz pela paz. Ainda tem algum comunista no Brasil depois dessa, meus amigos? Agora, é engraçado que o próprio Molotov reconhece sua amizade com os nazistas, fazendo altos elogios aos alemães como grandes pacificadores que eram, e ainda admite que eram os ingleses que persistiam em suas ações na guerra contra o hitlerismo. Ou seja, quem reconhece dentro do Soviético Supremo, do Partido Comunista, que os ingleses e franceses estavam em guerra e queriam continuar a guerra contra Hitler, é talvez a segunda pessoa mais importante do Partido Comunista Russo naquela época, Molotov. Mas quem diz que os ingleses não estavam fazendo nada contra os nazistas porque tinham os soldados bêbados tomando chazinho da tarde a quem? O soviético de Alagoas. Molotov admite pessoalmente, diante dos seus camaradas, na mais alta cúpula soviética, que os ingleses estavam em guerra e queriam continuar a guerra contra Hitler. Mas o Manel da Paraíba jura que eu tô mentindo no meu livro. Mas eu tenho que admitir para vocês que isso aqui é uma grande surpresa para mim. Porque eu jamais esperaria que um comunista bonequinho de Stalin iria dizer que eu falsifico e distorço as fontes que eu cito no meu livro. Esse vídeo aqui já poderia acabar aqui. Porque já... É verdade. Assim, o mérito já tá selado. Gostou deste corte? Então não esqueça de se inscrever no canal, dá essa força pra gente. E claro, seu like e um comentário sobre assuntos que gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos é muito importante. Até a próxima!